Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no Eu Quero Passar, na nossa aula de Direito Constitucional. Meu nome é Walter da Cruz e hoje vamos dar sequência aí ao estudo do nosso artigo 5º. Nós vamos trabalhar aí os incisos 11, 12, 13, incisos importantes aí que caem com uma frequência muito grande nos concursos. No concurso que você deseja fazer, com certeza será cobrado se tiver a matéria de direito constitucional, ok? Vamos ver aí o que você precisa saber para fazer uma boa prova acerca desses incisos que eu vou citar aqui, ok? Bom, vamos para o quadro já para ler o nosso primeiro assunto de hoje. Vamos lá. Vocês estão aí diante do inciso 11 do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil. Vou repetir, estamos estudando agora o inciso 11. O inciso 11 do artigo 5º, o famoso artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, ou seja, aquela parte extremamente importante da Constituição que todos devem estudar bastante, com afinco. Vamos lá. O inciso 11 diz o seguinte, olha só, ele trata da inviolabilidade do domicílio, certo? O nosso assunto aqui é inviolabilidade do domicílio. E vamos ver o texto, aqui do inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção no nosso inciso 11, porque ele traz uma série de detalhes importantes aqui, que você precisa saber, porque saber que o domicílio é inviolável, todo mundo sabe, a Constituição garante essa inviolabilidade. Mas nós temos que ver em que situações que esse direito ele pode ser relativizado, certo? Qual o conceito de casa, tudo isso você precisa saber para fazer uma boa prova de direito constitucional. Então vamos lá, eu vou ler novamente para ficar no seu cérebro aí o texto, para você ir gravando os detalhes, as vírgulas aí do nosso inciso 11. Vamos lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de, olha aí, flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. E eu quero, senhoras e senhores, falar para vocês um pouco dessa ideia aí do domicílio, da inviolabilidade do domicílio. Importante dizer que este é um direito fundamental, muito importante num Estado democrático de direito como é o nosso. Tivemos momentos aí na história do Brasil, já tivemos na nossa história duas ditaduras, a ditadura que ocorreu, chamada de Estado Novo, no governo do presidente Getúlio Vargas, e tivemos também a ditadura mais recente, também mais cruel, mais violenta, que foi a ditadura ocorrida entre 1964 e 1985, a ditadura militar, ou seja, o Brasil foi dominado aí por governos militares, os presidentes todos eram militares, tivemos 5 nesse período, e evidentemente que não havia liberdade, participação, democracia. E quando não existe a democracia, um Estado democrático de direito, os direitos fundamentais também não são respeitados. Então, como o governo fazia o que ele bem entendia, sem se preocupar com nenhuma regra, o domicílio também, essa inviolabilidade do domicílio não era uma garantia, não era garantido aos cidadãos. O cidadão poderia ter a sua casa invadida pela polícia a qualquer momento do dia ou da noite, desde que a desculpa, a motivação fosse, a motivação assim, porque na verdade o governo poderia criar qualquer motivo, eles mandavam
eles controlavam tudo. Então, mas a motivação sempre era a segurança nacional, né? A ideia de que era preciso combater o avanço do comunismo no Brasil, e em nome disso, muitas pessoas tiveram seu domicílio invadido sem que pudesse recorrer a nenhuma lei, né? Nenhuma norma que pudesse impedir esse tipo de ação. Mas graças a Deus tivemos a Constituição Brasileira de 1988, que trouxe de volta a democracia. O Brasil voltou a ser um Estado democrático de direito e nós temos todos esses direitos fundamentais garantidos aí na nossa Constituição, né, que já tem aí, né, já está saindo daquele seu estágio de infância, né? Nós temos uma Constituição aí, e foi feita em 1988, quer dizer, 98, 2008, né? Já vamos aí para 25 anos, 24 anos de Constituição. Então, a Constituição ela vai se fortalecendo com o tempo, né? Vai se fortalecendo porque as instituições e as pessoas vão se acostumando com os direitos. Esse é um direito extremamente importante, garantido na Constituição, o direito à inviolabilidade do domicílio. O domicílio não pode ser violado, nem mesmo pelas autoridades policiais. Evidentemente que, como todo direito fundamental, o direito à inviolabilidade do domicílio é um direito relativo, não é absoluto, né? O domicílio pode ser violado, mas isso é exceção, não é a regra. A regra é a inviolabilidade. E nós vamos ver aqui no texto que nós temos situações em que o domicílio pode ser violado. Note aqui de novo, vamos ver o primeiro caso, né? Flagrante delito ou desastre. Então, o indivíduo, o cidadão, ele não pode utilizar um direito fundamental para cometer crimes. Então, se o indivíduo está no seu domicílio cometendo o crime, certo? E qualquer pessoa, seja um agente policial ou não, qualquer cidadão pode entrar, invadir o domicílio para evitar o cometimento daquele delito. Correto? Tranquilo? Da mesma forma que se o delito tiver cometido e um agente policial estiver passando no local e perceber, né, o cometimento desse delito, o policial pode, em si, adentrar naquele domicílio e efetuar, naturalmente, a prisão do indivíduo dentro do seu domicílio. Então, presta atenção, primeira regra, o domicílio pode ser violado, sim. Primeiro caso, flagrante delito, certo? Agora, olha aqui, junto com a ideia do flagrante delito, nós temos a ideia do desastre. Então, note, você está passando próximo a uma casa, né? E naquela casa, naquele domicílio, você verifica que há uma ocorrência de consequências de um desastre, uma inundação, um terremoto, um incêndio. Quer dizer, você, para salvar as vítimas, ou até mesmo para se salvar de um desastre, você pode sim violar aquele domicílio, desde que seja nessa circunstância, né? Ou seja, que o desastre, a circunstância do desastre, te obrigue a violar aquele domicílio. Então há essa permissão aí no texto constitucional. Vem aqui para o quadro, por favor, novamente. Para prestar socorro. Aqui, pessoal, você pode ver que as ideias elas meio que se misturam. No desastre, na circunstância do desastre, você pode sim violar o domicílio para prestar socorro também, né? Uma vez que, em virtude do desastre, os moradores daquele domicílio podem estar precisando de socorro. Mas você pode prestar o socorro, e é importante que a Constituição separou isso, o desastre do socorro, mesmo sem a circunstância do desastre. Imagine, por exemplo, que você, da rua, você perceba que alguém está tendo um ataque cardíaco, uma convulsão. Você então pode violar aquele domicílio para prestar o socorro para aquela pessoa. Sim, pode. Então, prestar socorro, circunstância de desastre, certo? Flagrante delito, essas são as exceções, circunstâncias que permitem a violação do domicílio. Anote isso aí para você não esquecer, tá? Sempre lembrando que a inviolabilidade é a regra. Vamos lá. Continuando aqui com o nosso texto. Bom,
ou durante o dia por determinação judicial. Olha só, pessoal. Além dessas circunstâncias, prestar socorro, flagrante delito, né? Ou flagrante delito, prestar socorro, e no caso de você estar na presença de um desastre, nós temos também aí a circunstância, né, do mandado judicial. Então, um agente policial, ele pode sim violar o domicílio da pessoa, certo? Por meio de um mandado judicial, certo? É importante que você note que isso é uma exceção, certo? E mesmo assim, esse mandado judicial, ele só permite que o domicílio seja violado durante o dia, certo? Importante dizer, a polícia não pode violar o domicílio das pessoas, nem mesmo na presença do mandado judicial, durante a noite. E aí a primeira coisa que você precisa saber aí em casa é o seguinte: qual é o conceito de dia? Certo? O que é dia para o texto constitucional? Verificou-se que havia aí uma contradição, né, uma controvérsia, né, acerca do que vem a ser esse conceito de dia. Já falou-se que era de 5 da manhã às 6 horas da tarde, 6 da manhã às 6 da tarde, mas na verdade nada disso importa. Dia, o conceito de dia aceito atualmente é o conceito do claro e escuro. Olhou para o céu, tem sol, tá claro, é dia. Tá escuro, é noite. Então, o conceito que a gente pode entender que é mais correto é do nascer ao pôr do sol. Então, tem luz do sol, é dia. Não tem a noite, não tendo, não pode haver a violação do domicílio, nem mesmo por meio do mandado judicial. Ok? Anote isso que é muito importante. Vamos lá. Bom, e aqui, é importante a gente voltar aqui, no início do texto do inciso 11, e ler o seguinte: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ok, mas assim como nós definimos o conceito de dia presente no inciso 11, é importante também que a gente defina o conceito de casa. O que é casa para o nosso inciso 11? Note, gente, o conceito de casa não se limita ao local onde a pessoa vive, né, com sua família, né, o lar. Não é o conceito de lar. Casa aqui é extensivo, é um conceito extensivo. Por exemplo, para você entender melhor, um escritório de advocacia, ele está garantido aí, né, pelo inciso 11 do artigo 5º, ele também tem essa natureza de domicílio? Sim. Um escritório de advocacia não pode ser violado, assim como um consultório médico. É importante que você entenda isso. O conceito de casa ele é extensivo, né? Já alguns dizem até que mesmo os moradores de rua, esse conceito de casa pode ser estendido a eles, né? Desde aquele local onde ele vive habitualmente ali, guarda suas coisas, não pode ser violado. Mas é claro que isso é um conceito ainda doutrinário, né? É importante que você entenda, para efeito de prova, que casa não é apenas o lar, certo? Casa é escritório de advocacia, casa é consultório médico, né? Onde o sujeito ali realiza suas atividades, os locais onde os profissionais liberais atuam, né, no seu trabalho. Então o conceito é extensivo, não é apenas o conceito de lar, correto? Tranquilo? Cuidado com isso. Vamos ler novamente o texto para fixar, para você entender tudo sobre o inciso 11 do artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Lembrando sempre aí que o conceito de casa não é um conceito restrito, ele se estende à ideia de escritório de advocacia, à ideia de consultório médico.
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Olha só, porque o consentimento, ele elimina a violação, né? A ideia da violação é a ideia do não consentimento, salvo em caso de, como a gente disse, flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Sem determinação judicial, nem durante o dia, nem durante a noite. Ok, pessoal? Um grande abraço para vocês. Nos encontramos na próxima aula, tratando dos incisos 11 e 12. Até lá!